intervenção em força de caráter 37, que ele traz ali, fala sobre 3 coisas boas. E essa intervenção, ela é o carro-chefe quando a gente pensa numa psicoterapia usando a psicologia positiva. O Martin Seligman sempre fala, iniciem absolutamente todas as sessões de psicoterapia usando psicologia positiva com um diário de gratidão. E essas 3 coisas boas falam exatamente sobre isso. Então, o que envolve essa atividade para trazer a força de caráter gratidão para o dia a dia das pessoas? Envolve, como Martin Seligman diz, contar bênçãos. Envolve a gente prestar atenção, né, no que aconteceu no nosso dia. A gente funciona num piloto automático e a gente não consegue parar para interromper alguns hábitos e algumas rotinas. E aí, nesse momento, a gente negligencia um monte de coisas boas que acontecem no nosso dia. Por exemplo, passar por um lugar bonito, assistir uma cena na rua de alguém sendo caridosa, fazendo um carinho num gatinho ou num cachorrinho. Envolve a gente receber uma ligação, às vezes, de um filho, de um amigo, uma mensagenzinha fofa para a gente ter um bom dia e não dar valor a isso. Envolve a gente não prestar atenção em pequenas coisas que importam. E esse treinamento é muito importante. E quem tem a força de caráter gratidão consegue fazer isso de um jeito mais natural, é mais orgânico para elas. Então, qual é a ideia da atividade? Ao final do dia, a gente parar e pensar naquilo que foi bom, naquilo que funcionou, naquilo que passou despercebido da gente. Escrever pelo menos 3 coisas que aconteceram nesse nosso dia, que a gente considera que foram boas e que a gente deve ser grato a essas 3 coisas, né? E o terceiro passo seria manter isso como um diário de gratidão. Fazer um caderninho ou no nosso próprio agenda, no fim do dia, colocar lá as 3 coisas que foram boas durante a semana. É importante que a gente escreva por que essas coisas foram boas. Porque isso também muda ao longo do tempo, né? Da mesma forma, a gente pode fazer, e essa é a intervenção em força de caráter número 39 do livro, 3 coisas engraçadas. Se eu tenho talento humor, para mim talvez seja mais fácil pensar em 3 coisas engraçadas que aconteceram no meu dia e fazer do mesmo jeito, parar. Que 3 coisas engraçadas aconteceram hoje, né? Por que essas 3 coisas foram engraçadas, né? E como é que eu posso criar um diário dessas coisas engraçadas e, de repente, no final da semana, fazer ali um compilado ou dividir isso com alguém, se isso for interessante, enfim, né? Exemplos de como a gente trazer isso ou da gente fazer isso na nossa equipe, no nosso dia, na nossa vida, né? A intervenção em força de caráter 64, para mim, é a mais, não digo mais poderosa, mas ela é muito interessante. Ela se chama O Melhor é o Possível. E a psicologia positiva tem muito isso, quando ela fala do florescer. Ela fala que a conexão com a emoção positiva, que conhecer e entender as nossas forças faz com que a gente se torne, ou com que a gente construa o nosso melhor é o possível. E o nosso melhor é o possível não é aquele que é maravilhoso em tudo, que sabe fazer tudo. É aquele que sabe com o que ele pode contar, que está conectado com suas forças. A gente fala muito, né, que não adianta a gente se comprometer com forças que a gente não tem. Então, assim, essa atividade é bem interessante. Ela fala da gente gastar alguns minutinhos, né, para selecionar um período de tempo no futuro, que pode ser daqui a 6 meses, que pode ser daqui a 3, que pode ser daqui a 1 ano, que pode ser daqui a 5 anos, e visualizar o que eu quero estar fazendo, que forças eu quero estar usando ali, né? Onde eu quero estar, se eu quero estar aqui, se eu quero estar em outro lugar, com quem eu quero estar. Então, fechar isso e descrever, abrir essa imagem mental pensando nos detalhes, né? Num segundo momento, escrever sobre esses detalhes ou escrever sobre essa imagem mental que se abriu ali na frente para mim. E aí sim, o mais importante, que forças de caráter eu observei nessa imagem, que eu tenho e que eu preciso nesse momento trazer um bocadinho mais para cima ali da minha hierarquia de forças, lá do meu teste, para fazer isso virar realidade. E aí daí a gente cria nossas metas e nosso plano, entre aspas, de metas que está alinhado com quem eu sou, com o que eu sei fazer para que eu possa chegar num lugar que é muito viável para mim e que vai me tornar plena e feliz. Isso, gente, fala de tudo que a psicologia positiva pede que a gente considere quando a gente pensa numa vida plena e valorosa.